Pode passar, por favor? A gente vai começar explicando o que é o boletim. O boletim é um periódico quadrimestral do Departamento de Biologia. Ele foi formalizado em 2007 e possui um ISSN, que foi adquirido em 2010. E entre muitos dos objetivos do boletim, o principal dele é incentivar essa prática da redação científica, leitura e interpretação por parte dos discentes. O foco principal é o pessoal ali da biologia, mas todos da UFM também, de outras instituições, até gente do ensino médio já submeteu artigos, então, já submeteu ensaios. Então, ele tem esse objetivo, mas é bem abrangente quanto a quem pode submeter e quem pode participar dele. Né? De comissões, nós temos a comissão científica, a comissão de entrevista, de linha de pesquisa e de editoração. O professor Dr. Lucas Marinho, ele é o nosso tutor, né? Ele é quem supervisiona o corpo editorial também, e faz parte de diferentes revistas. Ele também fez esse papel de revisão para diferentes revistas. Ele trabalha na botânica, então a maior parte dessas revisões é da botânica, mas, enfim, ele também faz esse papel em diferentes outros periódicos. Então, o corpo editorial do boletim é composto basicamente por essas 4 comissões. A comissão científica, que vai fazer essa revisão dos textos de vocês, né? Vai revisar os textos, discordar em alguns pontos, fazer sugestões de melhorias e aceitar ou não a submissão. As entrevistas em linhas de pesquisa são mais focadas ali em expor, em mostrar esse trabalho dos professores, tanto da UFMA quanto também de outras instituições, mostrar esse trabalho para os alunos. Né? A linha de pesquisa é com que o professor trabalha, e geralmente entrevistas também são sobre alguns trabalhos específicos desses professores, dentro da instituição, fora dele. E a editoração é quem vai montar o boletim, os ensaios, os artigos, a capa, fazer todo esse design é papel da editoração. E assim como qualquer outro periódico, o boletim, PetBio, UFMA também tem normas gerais. Né? É vetada a publicação de textos também em outros veículos de divulgação, então o texto tem que ser único no boletim, e também textos plagiados ou com uso indiscriminado de IA. Esses textos também podem ser reprovados. Uma norma geral que é muito importante prestar atenção, e isso vocês vão ver no regimento, né? É bem interessante que vocês leiam, é o título do arquivo que vocês vão submeter, que vocês vão enviar. Se vocês estão escrevendo um ensaio, e eu vou explicar o que é um ensaio depois, vocês têm que colocar como título do arquivo ensaio, traço, o nome de vocês, o nome de vocês. E isso é importante, porque se não for feito, ele pode ser recusado. Isso aqui a gente faz como um filtro, né? Se você não coloca essa parte que é um detalhe mais importante, a gente imagina o que pode estar ali no texto. Então, o texto ele pode ser recusado se ele tiver muitos problemas. Então, se você não faz isso, a gente imagina que provavelmente tem alguns problemas ali no texto também. Então, pode ser recusado se não tiver nesse formato. As correções que são feitas nesses trabalhos, eles são feitos através do Google Docs. Através de um form, vocês vão enviar, submeter esse trabalho para o boletim PetBio, e ele vai ser devolvido através de um link no Google Docs. No mesmo link em que o pessoal revisa o texto, faz as sugestões, é nesse mesmo link que vocês também vão fazer essas correções. Então não é preciso reenviar novamente, é apenas preciso fazer as correções dentro do prazo, e ali você deixa pronto e eles recebem o texto, revisam se está tudo certo e é publicado ou não. E também é importante sempre adicionar a quantidade de caracteres exigida. Caso vocês passem do máximo ou nem cheguem ao mínimo, então o texto também pode ser recusado.
Aqui a gente tem os quatro processos principais, são 4 etapas na publicação de algum artigo, de um ensaio, de algum texto dentro do boletim. A primeira é a escolha, se você quer fazer mesmo um artigo, se você quer fazer um ensaio ou um ponto de vista biológico, né? Esses são alguns das seções. E após isso, vocês podem acessar o site, ler as normas, os padrões do seu texto, porque o artigo, o ensaio e o ponto de vista são diferentes. Então, tem modelos disponíveis, a padronização é diferente. E enviar conforme a nomeação, que eu disse anteriormente, né? E o tipo de arquivo. Após ser submetido, a comissão científica é quem vai revisar o texto, dizer se está aceito ou não e devolver para você. Né? Então, quando devolver, você vai ter que corrigir e, a partir daí, se for aceito, se você fizer as correções normalmente, ele vai ser publicado. Né? Vai ser adaptado ao estilo da revista, vai ter toda a parte do design dela para a editoração, e assim vai ser publicado no site do PetBio e também divulgado pelo Instagram. Uma dúvida frequente é se a publicação é válida. Né? Isso é importante porque a gente está no meio acadêmico, todo mundo quer ali preencher o seu currículo. E sim, é válido. Né? Como o Boletim PetBio ele tem um SSN, é uma publicação válida. Você pode botar ali um Lattes. Tanto o artigo quanto o ensaio. O ensaio, obviamente, vai valer menos no currículo, mas tem sim sua pontuação. Porém, o PetBio não tem qualis. Então, a qualis, por não ter qualis, a qualis é considerada a mínima. Mas é ainda assim uma pontuação válida que vai contar no seu currículo. E o Boletim PetBio está sempre atrelado, né, à pesquisa, ensino e extensão. Então é importante a gente nos atentar à linguagem que a gente está utilizando. Como é um meio científico, como é um meio acadêmico, a linguagem ela tem que ser formal. Né? Mas também acessível, porque o boletim ele não é feito apenas, como eu disse anteriormente, apenas para alunos de graduação, mestrado, doutorado. É feito também para alunos de ensino médio, qualquer um que tem interesse ali naquela leitura. Então, por isso que nós temos também um glossário. Quando você utiliza um termo muito técnico e que você não pode utilizar nenhum outro, se é um termo necessário, você vai explicar, você vai dar o conceito do termo ali mesmo no texto. Isso vai contar nos caracteres. Agora, sobre o artigo. A gente tem umas regras, né? O tamanho mínimo é de 15 mil caracteres e o máximo de 30 mil caracteres, contando com os espaços. Existe ainda um limite de 5 figuras que devem ser referenciadas no texto. O artigo ele possui no máximo 4 autores, sendo aceito revisões bibliográficas embasadas em literatura consistente e relevante, ou artigos originais, resultante de pesquisas desenvolvidas durante a graduação e, em ambos os casos, devidamente referenciados. Ou seja, você pode fazer uma revisão ou você pode publicar um artigo original. Isso vindo do seu PIBIC, de alguma pesquisa que você está desenvolvendo. Né? E como padrão de qualquer outro artigo, ele deve conter o título, introdução, objetivo, metodologia, corpo do artigo, conclusão e referencial bibliográfico. A metodologia é muito importante, porque anteriormente os artigos de revisão eles não vinham com uma metodologia muito elaborada, e a Amanda ela vai explicar depois sobre a busca, né, para a revisão, mas se você for fazer uma revisão, tem que ter uma metodologia bem elaborada, né? Não apenas buscar por qualquer artigo, tem que ter motivos, tem que ter um filtro, né? E também autorizações. Como eu disse anteriormente, a editoração vai fazer todo esse design. E o papel do Boletim PetBio não é apenas uma plataforma de publicação, mas também mostrar, né, expor vocês e sua pesquisa. Então, vamos precisar de autorização no boletim, é preciso de autorização na publicação de artigos, de imagem e também de um texto similar ao que tem no Lattes. E sua imagem junto com o texto vai aparecer anteriormente ao artigo, né, apresentando você e sua pesquisa. Quanto aos ensaios, o tamanho mínimo é de 3.500 e máximo de 4.500 caracteres, contando com os espaços. E a partir daqui vocês podem ver que é um trabalho menor, né? Nem se compara com o trabalho com o artigo da.
Figuras e referências, novamente, no máximo 5 referências, e uma figura, a qual deverá ser referenciada corretamente. Então, no máximo 5 referências, o tamanho é bem menor que um artigo, e o ensaio ele tem uma ideia diferente de um artigo, né? Um artigo pode ser uma revisão, um trabalho que você mesmo está desenvolvendo. Já o ensaio, o objetivo dele é apresentar ideias, críticas e reflexões éticas e filosóficas a respeito dos temas relacionados com ciência, política científica e tecnologia. Então, é basicamente discorrer, conceituar, discorrer sobre um tema, se baseando sempre em ciência, né? Apenas artigos científicos, trabalhos científicos originais, seja em português ou em língua estrangeira, ou monografias, dissertações e teses, né? Blogs, poesias, notícias não são aceitas dentro do ensaio, dentro dessa seção de ensaios. É importante sempre se basear em artigos científicos, em trabalhos científicos, mesmo que não tenha, não seja um trabalho, não seja um artigo, né? Porque é importante. Quanto à formatação, o boletim PetBio ele oferece os modelos, tanto para ensaios quanto para artigos, e também, além do termo de autorização que vocês vão precisar assinar, além também do formulário. Né? No formulário vocês vão enviar suas informações e imagens. Quanto a figuras, a legenda deve sempre vir embaixo da figura e o título tem que ser descritivo. E algo que a gente preza muito no Boletim PetBio é exatamente essa questão de referenciar o autor da foto. É algo que a gente vê que não é muito comum, isso em outras revistas, em artigos, trabalhos, mas referenciar o autor da foto é muito importante. Então, por exemplo, aqui nessa foto do psilocibe, o Dick Colbert é o autor da foto e o Flick é de onde a foto foi retirada. Então, tanto o autor real da foto quanto de onde a foto foi retirada tem que estar ali na fonte. E, claro, figura e fonte em negrito e o restante do texto normal. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, da raia manta durante um salto. Novamente, Roland Seitre está aqui como o autor da foto e o Solent, o site de onde foi retirada essa imagem. E devido a esses direitos autorais, nós damos algumas sugestões, como Pexels, Pixabay e Freepik. São sites que vocês podem retirar imagens com boa qualidade e geralmente tem ali o nome do autor. Vocês também podem utilizar a ferramenta de busca do Google, né, no direito de uso, vocês podem procurar ali por licenças Creative Commons, que são licenças que vocês podem utilizar, né, dentro de figuras. Sobre referências e citações. Aqui é um pouco diferente de outras normas, como a ABNT, né, na questão de citações, porque as citações são numéricas, são em forma de numerais. E vai seguir sempre a ordem cronológica de citação. Então, o primeiro trabalho que você citar, você vai citar ali como o número 1, dentro de um colchete. Quando você citar mais de um, então, por exemplo, você citou o trabalho 1 e o 2. Então, 1, 2, e eles vão ser separados por ponto e vírgula. E é importante também que vocês citem não apenas ao final do texto, né, mas sempre após a informação que vocês estão retirando daquele trabalho. Aqui a gente tem um exemplo de referência. E aqui é a referência de um artigo de periódico, né? Tem que vir o sobrenome e o prenome abreviado, o título e subtítulo se houver, o nome do periódico e destacado em negrito, local de publicação, volume, número, paginação e data de publicação do periódico. Algumas informações vocês vão acabar não achando, isso é normal. Por exemplo, aqui nesse próprio exemplo que foi trazido no slide, não tem volume. Então,
Algumas publicações podem não ter volume, podem não ter número, mas é importante que vocês tragam o máximo de informações que vocês puderem, porque isso vai ser visto, vai ser procurado pelos revisores. E pode passar. Aqui é um exemplo de dissertações e teses, né? Aqui se assemelha, as referências de ações se assemelham mais à BNT, e em dissertações ou teses, vocês vão ter que mostrar se é uma dissertação ou tese, e em que curso, e se é nível de mestrado, se é doutorado, tudo isso vocês vão colocar ali na referência, junto com o autor, título, ano e local. E em caso de mais de 3 autores, a gente também vai utilizar o etial, né? Então, havendo mais de 3 autores, deve-se citar o sobrenome do primeiro autor, seguidos dos seus demais nomes abreviados, né? Soreng, aqui é o sobrenome, RJ são os nomes abreviados, e, posteriormente, utilizar etial. Quanto aos pareceres, um artigo, um ensaio submetido no boletim, ele pode ser aprovado com restrições ou reprovado. Aprovado é quando ele é aprovado diretamente, ou seja, o texto está tão bem escrito, está tudo formatado corretamente, então ele é aprovado diretamente. Isso é algo raro, difícil de ocorrer, porque numa revisão científica você sempre vai achar diferenças, né, sugestões, algo a melhorar, isso é normal na ciência. Aprovado com restrições é o mais comum, né, quando você tem que mudar alguma coisa no texto ali. E reprovado é quando o texto ou tem muito problema, né, não está tão bem escrito, não atingiu o mínimo ou passou o máximo de caracteres, não foi formatado corretamente, tem muitas coisas a serem feitas, e o tempo para correção não é muito grande. Então, reprovado é apenas quando o texto está tão desformatado, tão mal escrito, por assim dizer, que não tem como você corrigir a tempo. Então, a gente utiliza o reprovado para isso mesmo. E o reprovado vocês podem acabar publicando numa próxima edição. Então, ele sempre pode ser reaproveitado depois. Bom dia, gente. Agora para a segunda parte da capacitação. O Ian já terminou essa parte mais específica relacionada às normas do PET, aos detalhamentos, que talvez algumas pessoas não tenham conhecimento. E agora eu vou para uma parte mais prática, que é justamente esse mecanismo de busca em diferentes bases de dados. Como é que vocês vão fazer essa pesquisa bibliográfica de vocês? Alguns truques que tem baseado em algumas palavras, truncagens, símbolos. Tudo isso com a finalidade de filtrar o conteúdo que faz parte do tema proposto de vocês. E antes de começar de fato, queria só dar um aviso que vai passar um forms no final da apresentação, da capacitação, vou mandar no chat, então fiquem atentos, porque a partir daí que a gente vai contabilizar a presença de vocês para o certificado. Antes de mais nada, né, as plataformas, o que são bases de dados? Elas são basicamente umas plataformas que reúnem várias publicações científicas. Essas publicações elas vão desde artigos, teses, resumos, coisas que vocês já têm noção, né? Vocês já trabalham em torno da graduação. E elas são essenciais para montar nosso banco de referências. Então, é muito importante a gente manter essa busca constante, justamente para atualizar nossa base de dados sobre um determinado assunto. E ao longo dessa apresentação eu vou mostrar algumas estratégias de busca, né, para encontrar algumas bases conhecidas, como por exemplo PubMed, Google Acadêmico e outras que talvez vocês não conheçam. E como é que se dá essa estratégia de busca eficiente? Basicamente, ela se dá a partir do termo de operadores booleanos, que é uma das formas de melhorar a nossa pesquisa bibliográfica, que é justamente esses que estão destacados aqui dentro do quadro, esses três primeiros, no caso, que é o AND, o OR ou NOT. Aí na tradução exata fica e ou não.
que é quando o Eng, começar por ele é um operador booleano, né? Assim como os outros, ele serve para refinar a pesquisa, e ele vai ser como um termo aditivo, de mais de um termo. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com, deixa eu ver, resistência bacteriana, e a gente quer encontrar dados, artigos referentes a antibióticos. Podemos utilizar, por exemplo, resistência bacteriana em antibióticos. Então, ele serve como um conector de palavras-chave, de descritores, que dá essa ideia de adição. Já o or, né, na tradução literal ou, como a própria tradução já diz, né, ele é um operador que refina a pesquisa, mas num sentido alternativo. Eu posso usar uma palavra ou outra, não importa. Eu quero uma coisa mais geral, uma coisa que duas palavras interrelacionadas, sinônimas. Então, o mais apropriado é esse ó. Depois eu vou mostrar para vocês, né, uma demonstração prática. E, por fim, a gente tem o último operador booleano, que é o NOT. Esse, no caso, ele tem um sentido de exclusão. É quando a gente não quer certo termo nas nossas pesquisas. Por exemplo, a gente está trabalhando com doenças infecciosas. Vocês podem colocar no campo de buscas a palavra doenças infecciosas, aí not vírus. Quer dizer que vocês vão ter no resultado todas as pesquisas relacionadas às doenças infecciosas, mas que excluem pesquisas que trabalham diretamente com vírus, porque não faz parte da sua pesquisa diretamente. E, por fim, temos o parêntese. Ele não é um operador booleano assim, de fato. Ele serve mais, eu devia ter colocado aqui na truncagem, inclusive, mas ele serve como um organizador de combinações. Sabe quando a gente está fazendo aquelas equações matemáticas que tem um parêntese, tem a chave, tem um colchete? O parêntese aqui, no processo de refinamento de busca, ele vai ter o mesmo sentido. Ele vai conectar palavras através de um operador booleano, conectar mais de uma sequência de palavras, né? Separadas pelo operador booleano. E só para complementar aqui essa questão da truncagem, né? Que a truncagem é definida basicamente pelo uso de aspas ou asteriscos. Então, se eu coloco aspas em uma expressão como mudança climática, né, ele vai me dar exatamente uma frase exata. E ele é muito bom quando a gente quer um resultado mais preciso de uma busca. Por exemplo, já temos um tema na ponta da língua, então a gente pode colocar esse termo em aspas no campo de busca, e assim ele vai dar o resultado que já procuramos. E o asterisco é uma coisa muito engraçada. Ele é um termo considerado um termo coringa. Por quê? Porque ele pode trazer termos derivados a partir de uma palavra. Por exemplo, aqui no slide, eu coloquei esse exemplo resiste. Ele, no campo de busca, ele estaria acompanhado de um asterisco no final. Existe aí asterisco. E, através disso, ele ia dar um resultado relacionado a vários tipos de termos que vêm da palavra resist, termos derivados, resistência, resistente. Então, é muito legal também quando você quer alguma coisa específica. Tá, agora vamos para a parte da base de dados propriamente dita. E eu vou começar aqui com a PubMed. A PubMed é uma base de dados muito ideal para quem trabalha principalmente no nosso campo aqui, no nosso curso de Ciências Biológicas, né? Pessoal das exatas, eu acho que não é de costume usar, acho que se usam para coisas muito específicas, né? Creio eu. E, como eu falei, ele é ideal para quem trabalha nesse campo das ciências da saúde, da biomedicina. E ele é uma base de dados que é mantida pelos Estados Unidos e oferece um acesso, em grande parte, gratuito a artigos completos, né? Eles vêm de uma PubMed central. Não são todos que são gratuitos, porém, ele oferece uma vasta diversidade, né, de conteúdo. Se não for gratuito, você pode usar sites, né, como, por exemplo, SciHub. Esses sites que, a partir do documento de identificação, que eu vou explicar depois, vocês podem ter o acesso ao texto completo. E um diferencial dessa base de dados é porque ela é mantida através do uso, né, estratégia de busca,
é através do uso do Medical Subject Reading, que é basicamente uma plataforma que você... É como se fosse um DEX, mais ou menos. É uma plataforma que vai servir como uma padronização para você achar descritores padronizados. E isso vai refinar bastante a busca. No próximo slide, vocês vão ver a diferença. Eu colocando termos de forma normal, apenas com os operadores booleanos, e também comparado com operadores booleanos combinado com o Medical Subject Reading. E é isso. Aqui eu coloquei a imagem da plataforma aqui do PubMed, né? Como é que ela tá no Google, assim, você coloca um PubMed, aí primeiro site já é o oficial. E a gente tem aqui o campo de busca, que se vocês quiserem uma coisa mais específica, como por exemplo, com o uso daquela truncagem de aspas, com o tema já previamente estabelecido, vocês podem só colocar o tema aqui nesse campo de busca e apertar Insert. Porém, também, caso é muito importante quando a gente está fazendo uma revisão bibliográfica, né, usar uma parte da busca avançada, que fica bem aqui no PubMed, que é a partir dessa busca avançada que vamos fazer o refinamento completo do que queremos buscar. E tá aqui, né, quando a gente aperta em busca avançada, que eu mostrei no slide anterior, ele vai dar acesso a essa página. E essa página, ela já tem os campos de busca específicos. Eu coloquei aqui um filtro aplicado de 5 anos, né? Mas isso é uma coisa que vocês vão ver depois depois de fazer essa busca, que o meu já está salvo, que eu faço muita pesquisa nesse turno de 5 anos. E podemos ver aqui também que nessa parte aqui destacada em vermelho já tem a presença dos operadores booleanos, né? Os operadores booleanos de adição, de exclusão e de alternância. E funciona a parte, você coloca um termo que você quer nessa caixa de busca aqui, e você vai apertar aqui. Então, você pode selecionar se você quer esse termo combinado com outro, a partir do ente, do o not. Então, você primeiro digita a sua palavra que você quer, e a partir da próxima, da posterior, você vai colocar o operador booleano que você quer. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né, para comparar a questão do MSH-Termos, que é para padronizar a pesquisa, e eu coloquei um exemplo prático relacionado à genética de conservação em abelhas, e eu coloquei esse operador booleano de adição. Como eu tinha falado, né, essa questão do parêntese, ela é muito similar à questão da equação matemática, né? E está bem aqui demonstrado que é uma questão mais de organização. Então, eu operei, né, esses dois descritores num parêntese, e eu coloquei um outro descritor de exclusão, né, relacionado à agricultura, de um termo muito específico. E podemos ver, ó, que sem o descritor MSH, ele vai dar um resultado de 161, né? 161 resultados no total com o filtro de tempo de 5 anos que eu tinha colocado. Porém, se colocarmos esse termo específico, ele vai filtrar ainda mais. Por quê? Porque esse site, né, ele já tem descritores prontos, ele serve mais como uma confirmação de padronização. Então, ele filtra bastante a busca e é uma coisa muito importante, né, para a gente que quer otimizar nossa revisão bibliográfica. E eu coloquei um exemplo aqui do primeiro artigo que apareceu na minha filtragem de busca, só para vocês terem um panorama de como é que funciona o PubMed. Aqui destacado, a gente tem Toxins, que é o periódico em que esse artigo foi publicado, e também a data de publicação, muito importante, né? Normalmente, o ano é uma coisa muito importante quando a gente está fazendo critério de inclusão, esse tipo de coisa. É bastante importante a gente notar esses pequenos detalhes. Como eu tinha dito, o PubMed é uma base de dados muito rica em artigos, porque grande parte deles estão disponíveis em forma gratuita, com texto completo, porém, se não ter texto completo, sempre tem um jeito. E é a partir daqui que temos o acesso. Vocês cliquem nesse link, um desses dois, normalmente esse daqui é o PNC, é o que
de forma mais facilitada, vocês têm acesso ao texto completo. E uma coisa importante é que os artigos, né, eu acho que vocês sabem que ele tem esse documento aqui de notificação, que é um códigozinho do próprio artigo. Ele é muito importante quando a gente está querendo fazer uma busca específica, até para caso esse artigo não estivesse disponível em texto completo, podemos só copiar e colar esse código do DOI, por exemplo, no Science Hub, que já daria acesso completo ao artigo, né? E, por fim, temos aqui apresentado um resumo do artigo. Ele é muito importante também. Eu não especifiquei tanto esses pormenores, porque eu acho não, tenho certeza que vai ter outra capacitação voltada especificamente a essa questão de revisão bibliográfica. E só para dar uma palhinha, o resumo do artigo é uma coisa muito importante, porque ele vai ser um outro processo de refinamento de busca que vocês vão ter que lidar quando quer fazer uma questão de revisão bibliográfica sistemática, integrativa, narrativa. O resumo é uma parte muito importante mesmo para vocês terem uma noção do trabalho, da síntese do trabalho. Agora, outra base de dados muito importante é o periódico da CAPES. O periódico da CAPES, ele é basicamente um dos maiores portais de acesso a conteúdo científico do Brasil. Ele é muito grande mesmo, dentro dele não tem só artigos, como tem treinamentos, tem vários tipos de coisa que eu acho que vale muito a pena dar uma explorada. E ele é gratuito para universidades brasileiras. E vocês podem fazer o login através do CAF. Esse login, ele vai basicamente vincular, você pode só colocar suas credenciais do SIGA e a partir das credenciais do SIGA, vocês vão ter o acesso gratuito de uma diversidade de materiais científicos, muitas coisas bastante importantes para quem trabalha diretamente com a pesquisa. E ele é uma ferramenta essencial, né, para quem está nesse processo, por exemplo, fazer iniciação científica, mestrado, todos os campos de pesquisa, porque ele vai fazer esse processo de integração com diversas bases científicas. Ele é tipo uma base de dados que possui várias bases de dados científicas. Ele é muito abrangente, assim, já vou explicar para vocês aqui. E ele tem um uso de filtros, que ele vem a partir da área do conhecimento, tipo de publicação e ano. Uma coisa importante que eu estou destacando nessa questão do uso de filtros é porque ele é uma coisa que você pode usar como um critério de inclusão ou exclusão, já tinha dito isso, né? Mas você pode analisar essa questão dos filtros que tem em cada base de dados e, a partir daí, você montar sua própria estratégia de revisão, sabe? Filtrando a partir de que ano, tipo de publicação, revista. É uma coisa muito importante a se considerar. Então, a gente tem aqui, né, uma vista de como é essa plataforma do periódico da CAPES. Aqui tem o CAF, que eu tinha dito, eu já tinha vinculado aqui com a UFMA, ainda não tinha vinculado com a UFMA, mas você só aperta nesse acesso CAF e coloca suas credenciais do SIGA. E depois vocês vão ter acesso a essa parte aqui, que basicamente basicamente para você ver qual é seu objetivo de busca. Você quer buscar um assunto específico de um determinado tema? Você quer ver bases e coleções? Você quer ver livros? Quer ver periódicos? Tudo isso para justamente afunilar a sua pesquisa. E o primeiro que eu quero destacar é essa busca por materiais científicos no geral. Essa busca por materiais científicos, vocês vão naquele buscar assunto, desse aqui. Vocês vão colocar. Eu sempre gosto de usar e recomendo vocês testarem a busca avançada, né? Vocês vão filtrar bastante o objetivo de vocês, né? E, assim como no PubMed, o periódico da CAPES também tem a presença de operadores booleanos na busca avançada. O i, o ou, o não, nesse caso está em português, né? Porque é uma plataforma aqui do Brasil. Então, eu já coloquei aqui. Ah, tem um tipo de material também, ele é muito importante, porque é uma coisa mais específica, que eu acho que entra em vantagem comparado com o PubMed, que ele tem vários tipos de materiais bem separados. Caso seu material que você quer se basear, tem que vir de uma dissertação, tem que vir de um capítulo de livro, de um artigo. Ele é muito útil nesse quesito.
E aqui eu coloquei um exemplo, né, da genética de abelhas, genética de conservação de abelhas. Nesse primeiro campo de busca aqui, vocês colocam a primeira palavra que vocês querem, e assim sucessivamente. Aí vocês vão filtrar conforme a exclusão de vocês ou a adição. Então, isso vai do objetivo de busca de cada pessoa. Caso vocês já tenham um tema assim, já pré-estabelecido, vocês podem usar aspa e aderir à busca simples, aqui no lugar da avançada. Mas eu sempre recomendo usar a busca avançada. E o filtro de busca personalizado que tem no PubMed são esses. Eu tirei um print aqui para mostrar para vocês. Tem o acesso aberto, sim ou não. Aqui o tipo de recurso que vai desde artigo, capítulo de livro, dissertação, tese. Tem a filtragem temporal também, que você pode demarcar o tempo de publicação, né? Se você quer umas publicações mais recentes, que é o essencial. Aí vocês podem personalizar direitinho. Tem até se é produção nacional ou não, se é revisado por pares. Essa questão da revisão por pares é uma coisa muito importante, porque basicamente ela consiste no envio do seu artigo por duas pessoas que vão avaliar de acordo com os seus critérios pessoais. Isso vai aumentar muito a qualidade do seu artigo, né? Se é revisado por pares. E tem as áreas que não é restrito apenas às ciências biológicas. Eu coloquei aqui porque foi o primeiro que eu achei, eu coloquei logo. Mas tem em relação às ciências exatas, tem a humanas, tem vários tipos de áreas correlacionadas que vocês podem colocar o filtro bem direitinho. E o idioma também é diverso, só por ser uma plataforma do Brasil, não quer dizer que só tenha presença de artigos na língua português brasileiro. Tem uma gama de idiomas. E os editores também. Eu coloquei aqui, né, uma comparação de como é que seria a minha busca sem o filtro e com o filtro, só para vocês terem uma noção, mais ou menos, né, do poder da filtragem dos artigos. E a segunda alternativa, né, para você fazer sua busca nessa base de dados do periódico da CAPES é justamente o que eu tinha dito. É uma base de dados composta também por base de dados. Eu coloquei aqui um exemplo. Eu acho que eu não coloquei um tutorial de como é que chega aqui, mas eu já tenho isso preparado. Eu posso mostrar aqui para vocês ao vivo como é que funciona. E quando vocês querem fazer essa busca por bases e coleções, vocês vão aqui, ó, simplesmente lista de bases e coleções. A partir daqui, vocês terão acesso a diversas bases. Gente, tem muito, em diversas áreas. Por exemplo, a ICM, que é mais voltada às ciências exatas. Essa daqui a revisão de computação, para quem é da ciência da computação, engenharias, eu acho uma coisa bem válida a se trabalhar, a se explorar. E como é que vocês vão ter acesso a essas bases de dados? Vocês vêm aqui ver no editor que eles vão direcionar vocês à base de dados original. É um link já vinculado a periódico da CAPES que vai facilitar o seu acesso à busca desses artigos que vocês querem nessas bases de dados. E outros exemplos que eu coloquei aqui também tem Scopus, que é uma base de dados mais voltada para o campo das ciências biomédicas, assim como o PubMed também. Aí tem o Web of Science, também, que é muito voltada à nossa área da biologia. Muita coisa interessante. E outra base de dados que temos é o Cielo, eu acho que é um dos mais famosos, né? E ele é super importante para quem quer acessar conteúdos da América Latina. Então, América Latina, Caribe, Espanha, Portugal, África do Sul. Não são restritos apenas a isso, só uma exemplificação. Mas tem uma gama de vários países, né, que depositam seus artigos, seus trabalhos nessa base de dados. E o acesso é gratuito, livre. Então, não precisa pagar nada. É uma coisa assim, bem acessível, né? E a busca, ela pode ser feita por assunto, autor, título e periódico, o nome da revista, né? E os filtros, também tem a questão dos filtros, e eles são voltados à área temática, ao ano de publicação e o país. Então, caso vocês queiram fazer, por exemplo, um estudo comparativo de um determinado assunto, ver qual é a relevância dele em cada país, a partir daí montar sua revisão,
selo é uma ótima alternativa para quem almeja fazer isso. E aqui estão os filtros de busca personalizados, né? Tem vários mesmo. E assim como o periódico da Cabos, ele tem essa questão das áreas temáticas, que variam em várias, mas é principalmente focado nessa área biológica, né? Tem biologia, agricultura, bioquímica, genética. É bem focado nesse campo científico biológico. Aí tem ciências agrárias, mas também tem essa parte multidisciplinar, que pode conectar mais de uma área temática. Aí tem o ano de publicação, o idioma, e uma coisa diferente dele é a questão dos periódicos. Tem todos os periódicos, eles são separados, como dá para ver aqui, tem uma gama de periódicos. Então, a partir desse periódico, você também pode adicionar no seu filtro de busca, a depender da sua pesquisa. E temos aqui uma demonstração, né, o campo de busca, assim como o periódico da CAPES, assim como o PubMed, ele também tem essa questão da busca avançada, com a presença dos operadores booleanos, e a partir daí você pode fazer a sua busca, né. Uma outra base de dados, né, é o Google Acadêmico que temos. Eu acho que ele realmente é o mais comum o uso, justamente por conta da facilidade, né, de pesquisa, de utilização. Eu, particularmente, foi o primeiro que eu tive contato, né. E a partir do Google Acadêmico, você pode ter uma busca ampla, que cobre vários artigos, teses, livros e muito mais. E apesar de não ser uma base formal, não formal comparada com as outras, ele pode servir como um ótimo ponto de partida, principalmente para quem está começando nessa fase da pesquisa. Ele é gratuito e a estratégia de busca dele é baseada em comandos avançados. E o uso de filtros é a partir do ano de publicação e idiomas. Os comandos avançados, eles variam desse site edu.edu para pesquisa em universidades e file type PDF para encontrar artigos completos. A busca por artigos. Como os outros, esse também tem a questão da busca avançada e o formato é um pouco diferente das outras bases de dados. Por quê? Porque ele não tem especificamente a presença dos operadores e ou not, não. Então, é a partir da leitura desses tópicos que vocês vão interpretar. Eu até coloquei aqui, sinalizado, né, o que significa cada coisa, encontrar artigos com todas as palavras. Eu coloquei o exemplo, né, Conservation Genetics, a genética da conservação. E com, no mínimo, uma das palavras, bee ou honeybee, que vale como o i ou, que vocês podem estar adicionando. Aí, sem as palavras. Sem as palavras é como se fosse um critério de exclusão. Então, você pode excluir a agricultura. E nessa parte que tem a frase exata, é muito similar àquela questão da truncagem baseada nas aspas, né? Como eu tinha dito, as aspas, se você quer adicionar as aspas em alguma palavra no campo de busca de alguma base de dados, ela vai dar exatamente a busca exata do que você adicionou dentro das aspas, né? Os resultados disso. E exibir artigos de autoria de, aqui, né? Só para complementar, onde você vai colocar o autor, e artigos publicados em onde vai estar constado revistas, e o filtro temporal. Uma coisa comum a todas as bases de dados é a presença desse filtro temporal, que é o melhor critério de inclusão que você pode adicionar nessa pesquisa. E um bônus, acabou já a parte da questão da base de dados, e eu só quero dar um bônus. A questão da base de dados, que eu tinha explicado anteriormente, né, é muito importante caso você queira fazer um artigo de revisão, caso queira fazer um resumo de revisão. A implementação de base de dados é uma coisa essencial e obrigatória. Então, você tem o domínio de como fazer essa pesquisa em diferentes bases de dados, como afunilar mais ainda o seu resultado, é importante para dar uma maior qualidade ao seu material. Porém, no caso do boletim do PET, caso vocês queiram fazer um ensaio, é muito importante vocês, assim como no artigo, né, terem o panorama completo de leitura. Mas essa leitura, vocês podem usar ferramentas de inteligência artificial, né, para fazer um mapeamento exato a depender do assunto. E a principal ferramenta de inteligência artificial que eu recomendo é o Research Rabbit, que o Research Rabbit,
é uma ferramenta que apresenta artigos que eles são conectados por citações. É uma ferramenta bem dinâmica, porque ela vai estar apresentada a partir de um mapa interativo. Então, você pode ver a correlação entre os temas relacionados, como é que ele é citado, as coautorias, e ele facilita o encontro de autores chaves e artigos semelhantes, a partir dessa correlação dinâmica. E é muito importante também para a questão da expansão do repertório. Caso você tenha um tema específico de, por exemplo, relacionado à sua iniciação científica, o Research Rabbit é uma ótima ferramenta para você ver o quanto esse tema é relevante, o quanto esse tema está sendo discutido atualmente. E aqui tem um tutorial, né, de como é que ele está. A imagem aqui de baixo não carregou, mas tudo bem. De como é que está apresentado essa ferramenta. Você pode colocar aqui nesse campo de busca o título, o documento de identificação, aquele código, o PNID ou palavras-chave relacionadas ao assunto que você quer. Então, ele é bem assim acessível, com base nos materiais que você tem disponível para fazer sua pesquisa. E uma coisa muito importante dele é que ele está conectado com o Zotero, que é uma ferramenta para organização de referências bibliográficas. É basicamente um aplicativo. Então, ele é muito bom para exportar essas referências no seu Zotero. Não carregou a imagem, mas tudo bem. Aqui eu coloquei um assunto específico, não é? No campo de busca para fazer a filtragem. Eu me baseei, no caso, em palavras-chave, não me baseei em DOI, nem em autor, apenas em palavras-chave do que já estava ao meu alcance. Eu coloquei Conservation Genetics e, a partir disso, ele já me deu acesso a um artigo. Eu basicamente cliquei nesse artigo. Eu acho que eu posso até mostrar para vocês, para facilitar, né? Que já está aberto aqui. Opa. Ai, meu Deus do céu, deslogou. Eu acho que não vai estar dando. Peraí, deixa eu ver rapidão, gente. Nossa, não. Perder tempo demais. É porque ele desloga muito, com muita facilidade. Mas você pode colocar, mas não é difícil de usar, não. Você só coloca as palavras-chave, DOI, e você clica no primeiro artigo que você vai ter acesso. E a partir disso, ele vai dar acesso a essa página e vocês cliquem em adicionar os papers, que é basicamente adicionar esse artigo à sua biblioteca do Research Rabbit. Você, adicionando esse artigo, você vai clicar nele. Poxa, essa imagem era muito importante, mas tudo bem. Aí vai dar acesso a esse mapa interativo. Esse mapa interativo, ele vai fornecer vários trabalhos que estão conectados com as palavras-chave, com a busca que você colocou inicialmente nessa ferramenta. Então, ele é muito bom, porque tem até a questão do ano, então você pode até usar isso como critério de exclusão para excluir artigos que são muito antigos, né, com base na relevância que ele tem no meio científico. É uma coisa muito. Vale a pena essa ferramenta de inteligência artificial. E, por fim, né, para finalizar nossa capacitação, é muito importante você ter esse ponderamento da base de dados, né, ter esse conhecimento de como usar cada base de dados, adaptar o seu material, adaptar tudo que você tem para selecionar nessa base de dados, com base no que ela tem a oferecer para você, porque isso vai aumentar muito a qualidade da pesquisa. Quem é um revisor, principalmente quando você está fazendo uma questão de artigo de revisão, ele vai analisar muito essa questão da metodologia. Então, ter um conhecimento das diferentes bases de dados, diferentes operadores booleanos, truncagens, é uma coisa muito importante no meio científico, porque vai trazer ao seu trabalho um maior embasamento, né, com informações confiáveis, relevantes e atuais. E isso vai promover uma maior autonomia e precisão dos seus resultados de busca, né? Vai promover uma maior pesquisa, uma pesquisa mais eficiente com base no seu objetivo. Então, pessoal, essa foi a nossa capacitação, né? Nossa primeira capacitação com a nova diretoria. Eu vou mandar no chat o link do Forms para vocês preencherem com seus dados e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Posteriormente, vamos ter outras capacitações
mais centrados na questão da revisão integrativa, sistemática, uma capacitação, uma aula mais detalhada, como é que faz isso, como é que separa, como é que organiza todos os meus artigos, todos os meus achados numa tabela, numa planilha, como é que isso vai trazer relevância para o meu trabalho. Todos esses detalhes pormenores não foi o foco, né, dessa capacitação, porque ela está mais voltada para o PET, mas podemos fazer outras relacionadas especificamente a esses temas específicos. E eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas, essa é a hora. Vou mandar aqui no chat o form para vocês preencherem. Qualquer dúvida, podem estar contatando a gente da diretoria de pesquisa. E espero que vocês tenham gostado novamente. Pode falar, Mariana. Eu tenho uma dúvida sobre uma parte que o Jens falou no envio do texto para ser analisado. Aquela parte do ABC é só para colocar nossos nomes, né? É isso aí. Não bota o título do trabalho, é só o nome dos alunos. Tá? Não, põe só a seção, qual a seção desse artigo ou ensaio, e depois as iniciais. Então, Tá. por exemplo, seria M, N, R, alguma coisa, não lembro agora. Mas isso daí. Tá. E, Amanda, a questão da base de dados, que tu falou que o Web of Science era mais voltado para biologia, e o Scopus tu falou que era mais voltado para quê mesmo? Ele é semelhante ao PubMed. Na verdade, ele está vinculado ao PubMed. É uma base de dados também voltada para essa questão da medicina, para assuntos relacionados à saúde. Ela é bem rica. Ok, obrigada, viu? De nada. Adorei. Obrigada. Pronto, pessoal. Acho que foi isso. Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Primeira vez eu falando isso, né? E nos vemos na próxima capacitação.